All right, and just a reminder, Jessica, that the interpreters on this side, the Portuguese interpreters, are going to alternate. So they'll start with Emily for 20 minutes and then with Hillary for 20 minutes, and they'll keep track of that. But I'll be here. You guys can text me if you need anything, Emily and Hillary, okay? Yeah, and Emily and Hillary, feel free to put in the chat if you need me to slow down, or just, unmute yourselves and tell me slow down or repeat. I'm happy to do that. Okay. Okay. Do you want to say anything, Leah, or should I just go ahead? No, you can go ahead, Jessica. Thank you so much. All right. Okay, well, welcome everyone. My name is Jessica. I am a lawyer and I work for an organization called MIRA. Bem-vindo todo mundo, boa noite. Aqui é a Jéssica, ela é advogada e ela trabalha para uma organização chamada MIRA. And tonight I'm going to talk to you about some tips and resources that can help support your immigrant students. E hoje à noite ela vai estar dando algumas dicas e falando sobre alguns recursos para estar ajudando os alunos imigrantes. MIRA exists to bring together a lot of organizations to try and promote the rights and inclusion of immigrants and refugees in the state. A MIRA existe para trazer várias organizações para promover direitos e integração de imigrantes e refugiados. And we do this through a lot of advocacy at the state, but also at the federal level. Eles fazem isso no nível de advocacia estadual e federal. And we also help people apply for citizenship. When people already have their green cards, we can help you apply for citizenship for free. E também ajudamos os portadores de green card a aplicar para a cidadania, um serviço gratuito que eles oferecem. And we do lots of other work to try and improve the lives of immigrants and refugees in the state and across the country. E eles também trabalham com vários outros tipos de serviços para estar melhorando a vida de imigrantes e refugiados pelo país. So I wanted to start just by talking a little bit about who the immigrants are in Massachusetts and the different types of status that they may have. Primeiramente, ela vai estar conversando sobre quais imigrantes que tem e os tipos de status diferentes que existem. As you probably all know, immigration law is very, very complicated, and there are dozens and dozens of different types of immigration status. Como vocês já sabem, tem vários... imigração é um assunto bem complicado e que existe vários status diferentes. In Massachusetts, we have about 1 million people who were not born in the United States. No estado de Massachusetts, existe 1 milhão de pessoas não nascidas aqui. And that includes people who have already become citizens, people who have green cards, but also people in lots of different statuses, like asylum or DACA or temporary protected status. Isso inclui pessoas que já têm cidadania e que são portadores de green card, incluindo pessoas com visa de asilo e programas do DACA. And then there's about 200,000 people who don't currently have any status. Many of them are working on trying to apply for something. E tem mais ou menos 200 mil que não têm status nenhum e que estão trabalhando para estar tendo. Okay. So let's talk first about some resources that I'm happy to share with you to help you support your immigrant students. Primeiramente, a gente vai falar de alguns recursos que pode estar ajudando os alunos. As you've probably already learned, students who don't have any kind of lawful immigration status are not going to be eligible for state or federal financial aid. Como vocês já sabem, alunos que não têm o status não são qualificados para ajuda financeira estadual ou federal. And so that means that students who don't have immigration status have to rely on private sources of funding and different types of scholarships that have been created for them. E isso quer dizer que esses alunos dependem de bolsas particulares.
Students who have DACA or who have TPS are eligible to pay in-state tuition at our state colleges and universities. Alunos que têm DACA ou TPS, eles têm o direito de estar pagando o valor estadual da faculdade. Can you just repeat that last sentence, Jessica? About They're eligible state to level. pay in-state tuition at Massachusetts state colleges. Que esses alunos têm o direito de estar pagando a faculdade no valor do estado em qualquer uma das faculdades. And so in this link here at the bottom of the slide that I'm going to share with you, there's more information about different types of scholarships that can be available to students who don't qualify for financial aid. Nesse link abaixo aqui, você vai encontrar vários recursos, você vai encontrar vários bolsas que pode estar ajudando o aluno que não qualifica para empréstimo do estado ou federal. When working with undocumented students, it's really important to remember that they are not alone. There are many, many undocumented students who have graduated from high school in Massachusetts and across the country, and many of them who have been able to go on to college. Como trabalhamos com muitos jovens não documentados, é sempre bom lembrar que vários desses alunos, todos formaram da high school, do ensino médio, muitos passaram pela faculdade, formaram na faculdade. So even though there are less resources available than students who have immigration status or who are US citizens, there are still many options that are worth exploring. E por mais que não tem tantas opções para esses alunos, comparado com aqueles que têm status imigratório ou cidadania, ainda tem algumas opções que compensam ser exploradas. And there are groups like SIM, which stands for Student Immigrant Movement, right here in Massachusetts, and many other groups that work nationally that can offer support to undocumented students. E tem vários grupos no estado de Massachusetts, sendo o SIM, que ajudam a apoiar esses alunos a conseguirem vários recursos. So here in this last bullet, these are links where you can click on them and find out more about these organizations and the type of support that they can provide. Embaixo você pode estar clicando nesses links diferentes, nessas diferentes organizações, onde você pode achar vários recursos, onde eles podem apoiar os alunos. Being a student can be really stressful, and students with all types of immigration status, whether they have, a stable immigration status or whether they're working towards an immigration status, can experience a lot of barriers and a lot of stress related to their immigration status. É que um aluno já enfrenta vários estresses, e então o aluno que está no processo de estar trocando seu status imigratório ou aplicando pode encontrar várias barreiras. This includes stress just related to your academic work. It can include stress related to the legal situation that you're in. It can include financial stress about paying for school or paying for day-to-day life. But there are some mental health resources that are available. And again, I'm linking some of them here. There are some support groups in different spaces where students can go and be connected with others who are in a similar situation. Algum desses estresses que pode afetar o aluno, sendo estresse acadêmico na escola, ou sobre o processo legal de estar mudando de status imigratório, ou mesmo estresse financeiro de estar preocupado de como que irá pagar a faculdade. Existem vários recursos voltados à saúde mental para aliviar o estresse desse jovem. And obviously, Jessica, it's Yeah. Leah. I just want to say that I will make a document for parents, with all the links. and then
and the mentors with the links and the students. And we do have one new person who has joined, Alessandra. So just explaining that we have the interpreting. Perfect. And Alessandra speaks English or Portuguese. Mhm. She's in the right place. A Lia vai estar criando um documento com todos os links de todos os recursos e vai estar compartilhando com todos os pais, tá bom? And, you know, obviously just talking to other people who have the same pressures doesn't make those pressures go away, but it can be helpful to know that other people have successfully navigated the same barriers that students might be facing right now. Talvez conversando com alguém que passou pelo mesmo processo, talvez não melhore o seu, mas você tendo essas histórias que essas pessoas ultrapassaram essas barreiras e teve sucesso no final da sua jornada. Okay. I also wanted to share some resources about employment. This is a number of websites that have been created specifically with immigrants in mind. Aqui ela compartilha alguns recursos em volta de emprego. And so you will see that some of them, like networking and opportunities, are really about providing advice to undocumented individuals. Esses links de networking e oportunidades oferecem ajudas e aconselhos para esses alunos. Okay. Now with this next portion of the presentation, I want to talk about what your rights are in a variety of different circumstances. Nessa apresentação, ela gostaria de apresentar para você os direitos básicos que você tem. I'm first going to talk about what your rights are when you're interacting with law enforcement or with immigration. Ela vai falar sobre Can you just repeat that again? Yeah. Sorry, Jessica. I'm going to talk about what your rights are when you're interacting with law enforcement or with immigration. So with the police or immigration. Vai falar sobre os seus direitos quando você tem algum interagimento com alguma polícia do tipo. And then I'm going to talk about rights in the workplace and in schools. Direitos na área de serviço e na escola. So first I want to say that right now, during the Biden administration, we are not seeing a lot of immigration enforcement inside of the United States. Agora, durante a administração do presidente Biden, a gente não está vendo muito execução imigratória. We are still seeing, of course, a lot of people that are being detained and put in deportation proceedings when they arrive at the border. Ainda estamos vendo muitos casos de pessoas sendo detidas e colocados em centros de detenções na fronteira. But we're not seeing a lot of enforcement inside Massachusetts, for example. Mas, por exemplo, nenhum caso de execução no estado de Massachusetts. President Biden has issued a policy saying that immigration is not going to arrest people when they're at work. O Biden executou uma lei que ele não... Can you just repeat that last part? Yeah, that immigration is not going to arrest people when they're at work. Que imigração não irá prender ninguém durante o seu serviço. So, you know, in years past, you may have heard about immigration raids where immigration would come to a workplace and check everyone's papers. That should not be happening right now. Talvez vocês já ouviram histórias, casos no passado da imigração aparecer em área de serviço e atacar os empregadores. Isso aí é algo que não é para estar acontecendo agora, nesse momento. But it's still important to know what your rights are in case you are stopped by immigration.
Mas mesmo assim é importante você saber dos seus direitos caso você tiver algum problema ou separado. Yes, there's a question. Go ahead. Pode falar, Wander? Nothing. Okay, Ok, é que você estava com a mãozinha para cima, por isso. no problem. So I want to begin by saying that everyone living in the United States has certain basic rights that are guaranteed by the Constitution and that you have as a person, regardless of whether you're a citizen or not, or whether you have any immigration status. É que todo mundo morando nos Estados Unidos tem direitos básicos abaixo da Constituição dos Estados Unidos, independente do seu status migratório. Only because you have those rights, it doesn't mean that the government is always going to respect them. So it's important that you know what they are so you can assert them and protect those rights. Só porque existe essas leis não quer dizer que o governo respeita essas leis, então por isso que é bom você ter conhecimento sobre esses direitos que você tem. So the first situation I'm going to talk about is what happens if the police or immigration comes to your home. Agora vai falar sobre o que fazer caso a polícia venha até sua casa. The most important thing for you to remember, if this is the only thing you remember about this, is that you should not open the door unless the officer gives you a piece of paper that is called a warrant that has been signed by a judge. O mais importante, se vocês puderem lembrar pelo menos dessa primeira dica, é de você não abrir a porta. Só se o oficial tiver com papel para assinar, que é um mandato judicial. So you can, keep the door closed. You can ask the officer to identify themselves, their name, and the agency that they're coming from. Many times immigration will knock on a door and say they're police, but they're not actually the police, they're immigration. Você pode manter a porta fechada e pedir a pessoa para se identificar, e alguns casos acontece da pessoa não se identificar e no final não ser uma polícia oficial. You can ask them if they have a warrant and ask them to slide it under the door so that you can see it. Você pode perguntar para eles passar o mandato por baixo da porta, caso tiver. And it's also a good idea to have a card, a small card, that tells the officer that you are choosing to remain silent. E é bom você ter uma carteirinha que você pode passar por baixo da porta, falando que você gostaria de permanecer sem falar nada. Because you have the right to remain silent, you don't have to answer any question. And at that point, you may also choose to call somebody, preferably somebody who's a US citizen or a lawyer who can give you more advice or at least can know what is happening. Que você tem um direito de permanecer calado e você tem o direito de estar ligando para algum amigo, um familiar ou algum advogado que pode estar aconselhando você melhor. Now, when an officer is asking you questions, it can be really stressful to remain silent. So that's why having a card like this one, and there's lots of different kinds around, can be helpful. It reminds you what to do. It reminds you not to open the door, not to answer questions, not to sign anything, to give the card to the officer. And on the other side, in English, it tells the officer that you're choosing to remain silent and that you want to call someone. É bom
que é difícil se manter calado quando se tem um oficial, às vezes você quer fazer uma pergunta ou quer saber o que está acontecendo aquilo ali de fato, e é bom você ter uma carteirinha dessa, onde vai estar escrito que você não vai falar nada, você não vai ensinar nada, e do outro lado, respondendo para o oficial que você vai se manter calado até você arrumar uma pessoa para te aconselhar para dar continuidade naquele processo ali. Now, if immigration or the police stop you in public, like on the street, you have all the same rights. Se o policial te parar em público, você tem os mesmos direitos. So you should stay calm, do not run, and ask the officer if you're under arrest or if you're free to leave. Para você se manter calmo, para você não correr ou fugir, e para você perguntar ao oficial se você está sendo preso ou se você está liberto para ir. People always ask me, are the police allowed to ask you, questions on the street? Are they allowed to ask you where you're going or where you live? And I always tell them the police can ask you whatever they want, but you don't have an obligation to answer them. Algumas pessoas já perguntaram a ela se os policiais podem fazer perguntas como para onde você está indo, para onde você mora, onde você mora, e que o policial pode fazer as perguntas que quiserem. Você só tem a obrigação de falar se você quiser ou não, ou manter calado. The police can only search your body if they believe that you're armed and dangerous. O policial só pode como é que eu falo? Te revistar, caso ele vê que você tem alguma arma ou vê que você é algum perigo para o público. Or, of course, if you give them consent. Ou se você der consentimento. Now, this is important. I know a lot of people that have a green card or other immigration documents and they don't carry them with them. Under the law, you are supposed to carry your documents with you. Ela sabe que muitas pessoas que são titulares de green card ou têm outros tipos de documentação, é obrigatório por lei você andar com esse documento com você. And if you're really too afraid to carry them because you think you might lose them, at the very least, carry a photocopy. Se por acaso você tem medo de perder tal documento, você pode estar sempre andando com uma cópia desse documento com você. I see a question about what does dangerous mean? It's a difficult question to answer, but certainly they have to believe that you are armed, right? That you have some kind of weapon and that you could cause harm to someone. A definição de perigo pode ser vários significados, mas seria perigo de você estar com alguma arma, alguma coisa que você poderia afetar uma pessoa ou a si mesmo. And the other important thing is that you should never give fake documents to immigration or the police. I know a lot of people may have documents that they use in order to work, and they feel like they have to do that, but you should never present them to the police or to immigration. Outra coisa importante é que você nunca apresenta documentações falsas para a polícia ou para a imigração. Because presenting fake documents can make your life that much more difficult if then you want to qualify or you're able to qualify for some type of immigration status. Porque apresentando documentações falsas só complica o processo mais para frente, caso você queira dar iniciação para qualificar para algum documento. Emily, let me know if you guys are switching and you need a moment, but. Sure. Hillary? Go ahead. Okay. So, make sure that everything will be kept confidential.
I'll be using the first person as I speak, and I'll be using the hand signal if I need a pause or a clarification. Okay, great. And the last circumstance I wanted to talk about is what to do if the police or immigration stop you when you're driving and you don't have a driver's license. A última circunstância que eu quero falar é o que fazer caso a polícia te parar enquanto você estiver dirigindo e você não tem uma habilitação. So I have the same advice, which is better not to provide any false documents in that situation. E eu tenho o mesmo conselho, que é não prover nenhum documento falsificado nessa situação. The driver does have to provide their name and address, but you don't need to answer any other questions. Quem está dirigindo tem que prover nome, endereço, mas você não tem que dar responder nenhuma outra pergunta. And the passenger, if there are other people in the car, unless they're receiving a citation for, not wearing a seatbelt or something like that, the passenger can ask, am I free to leave? And if the police officer says yes, then the passenger can simply walk away. E o passageiro, caso não tiver nenhuma situação contra esse passageiro, pode perguntar se está livre para sair para o oficial e pode começar a andar longe do carro nessa situação. The police is only allowed to search the car if they have probable cause to believe that you've been involved in a crime. A polícia pode somente procurar no carro caso eles tiverem prova de que... excuse me, could you repeat the last part? Yeah, if they have probable cause, if they have reason to believe that you've been involved in a crime. Se eles têm a razão de acreditar que você está envolvido em crime. Many times the police will ask, can I search your car? And people feel like they have to say yes, but you don't. You can say no. Muitas vezes os oficiais perguntam, posso revistar o seu carro? E as pessoas acham que tem obrigação de falar sim, mas não, você pode falar não. Right now, the law restricts who can get a driver's license in Massachusetts, but that is changing starting in July. Agora, a lei restringe, né? Ela quem pode e quem não pode fazer uma habilitação no estado de Massachusetts, mas agora está mudando. So starting in July, anyone who lives in Massachusetts, who's at least 16 years old, and who passes the test, will be able to get a Massachusetts driver's license, regardless of their immigration status. Então, a partir de agora, de julho, quem for imigrante, a partir dos 16 anos de idade, pode fazer a sua habilitação, não importa o seu status de documentação no país. So this is not Yes, available. Can I ask a question about this? This is Leah. So for the students, does that mean that they can enroll in driver's ed after July 2023? Yes. Yeah. So driver's licenses will be available to everyone, regardless of immigration status, in the same way. They will have to meet the same qualifications, which is, go ahead. Essa é a Lia e eu só estou perguntando se os alunos também podem se qualificar para a aula de autoescola, na escola, e sim, eles podem começar assim a se qualificarem para essa aula. So starting in July, it doesn't matter whether you have immigration status or not. If you're a Massachusetts resident, you're at least 16 years old, and you take the written test, and then later take the road test, you can qualify for and get a driver's license. Então, a partir de agora, de julho desse próximo ano, se você for um cidadão do estado de Massachusetts, for estudante também, você pode for a partir de 16 anos, você pode se qualificar para fazer sua habilitação, fazer sua prova escrita e a sua prova na estrada também. You're going to have to prove your identity and your date of birth. Você tem que provar a sua identidade e data de nascimento. And the types of documents that you will need are things like a passport or a consular ID, a birth certificate. E você vai ter que prover identificação,
algum tipo de identificação como um passaporte, certificado de nascimento, or a consular ID, ou um, like an ID card from the consulate. ou um cartão de identificação. Consular. Ok. And so if you don't have those documents, you have until July to get them. So you can start now to secure those documents. So in July, you're ready to apply for a driver's license. E se você não tem esses documentos, você pode começar agora, para que em julho você possa começar a sua habilitação. Then lastly, I wanted to say that immigration should not be carrying out any enforcement. So they should not be arresting people near hospitals or doctor's office or anything like that. And this is really important because during COVID, we heard stories of people who were afraid to go and get a vaccine or afraid to go and get healthcare. E também para reforçar, imigração não deve estar aprendendo ninguém perto de uma facilidade de hospital, a uma clínica. Eles não têm o direito de fazer isso, e tanto que durante o Covid pessoas estavam tendo medo de irem se vacinar por causa desse fato. Okay. Okay. And here, and this will also be shared with all of you, or some additional resources. Of course, our citizenship assistance. Second bullet is a list of legal organizations in Massachusetts that can help with immigration cases. E aqui também isso vai estar sendo compartilhado com vocês. E aqui temos assistência de cidadania, os recursos do Finder de Massachusetts. And here are some additional resources about your rights, about preventing immigration scams. So how to know if the people that are giving you immigration advice are qualified to do so. E aqui embaixo tem informações. Could you repeat that, please? Yeah, there's information about your rights, some of the things that we just talked about. Tem informação sobre seus direitos, algumas das coisas que acabamos de falar sobre. And also information about how to avoid immigration scams. E também evitar que... Could you clarify, please? Yeah. Golpes. Golpes de imigração. So making sure that the people that are giving you advice are qualified to do so. E tendo certeza que as pessoas que estão te dando conselhos são qualificadas para fazer isso. Okay. If there is an immigration arrest in your family, there are some resources that can help you think before it happens, how to best be prepared. E se caso acontecer de alguém ser preso na sua família por causa de imigração, temos recursos para você se preparar antes disso. Caso isso aconteça. We have it in English, Spanish, and Portuguese. Temos em português, espanhol e inglês. Some of the basic advice in there is to know your rights, which now you do. Alguns dos conselhos básicos são de saber os seus direitos, e agora você sabe. To memorize the phone number of somebody that you trust, that you can contact. Lembrar o número de telefone de alguém que você confie, que você pode contatar. And think of somebody who's a US citizen that could go to the immigration office and pay the bond if needed. E também, Get you out of detention. e também pensar em alguém que é um cidadão americano que pode ir no office de imigração e te ajudar com o processo e o pagamento também. It can be scary, but it's better to talk as a family about what would happen in case of an emergency. Pode ser assustador, mas é melhor falar sobre isso entre família, para caso
isso aconteça em um caso de emergência. And to put together all the important documents like birth certificates and passports and medical records and keep them in a safe place and give someone a copy. E colocar junto todos os documentos importantes, como passaporte, certidão de nascimento e identificações, e colocar eles em um lugar seguro. If you have children, younger children who are in school, you want to make sure that somebody else is authorized to pick them up from school in case you're not available. Se você tem criança que vai para a escola, você tem que ter uma outra pessoa que seja autorizada para buscar essa criança em caso que você não pode. And even if your children were born here, it's a good idea to register their birth with your consulate and to get a passport from your home country as well, if they qualify. E mesmo se eles forem nascidos aqui, é bom você registrar o nascimento deles no seu consulado e também, and could you repeat the last part? Yeah, and apply for a passport from the parents' country of origin if the children qualify. E aplicar para um passaporte do seu país, caso a criança pode se qualificar. And here again is the link to the Immigration Legal Services. E mais uma vez é o link para o serviço de imigrações legais. You can go to this website and then you put in your zip code and answer some questions, and then it will provide you with a list of organizations in your area that you can contact for help. E aí você pode colocar o seu código postal. Could you repeat the rest, please? Yep, and answer a few questions, and it will provide you with a list of organizations in your area who might be able to help. Você vai responder algumas perguntas e vai prever uma lista de organizações na sua área que podem te ajudar. Okay. All right. Now I'm going to switch a little bit and talk about rights in the context of education and workplace and benefits. Agora eu vou sair um pouco e vou falar sobre direitos na área de trabalho e benefícios. So first, children have the same right to basic education of kindergarten through high school, regardless of their citizenship or immigration status. Primeiro, crianças têm o direito de estudo desde o jardim de infância até se formarem na high school, não importa o estado de imigração deles. Schools generally should not collect or keep information about the immigration status of students or parents. Escola geralmente não deve ter ou coletar nenhuma informação sobre o status imigratório dessa criança ou de família. Schools can't require parents to disclose their immigration status. Escolas não podem requerir que os pais falem sobre o status imigratório. And they generally cannot give any information to immigration or to anyone else without that person's consent. E não podem dar nenhuma informação para a imigração sem o consentimento dessa pessoa. Now, when children go to school or to the doctor or lots of other things, many times you have to fill out a form that asks for a social security number. Quando as crianças vão para a escola, para o médico, normalmente outros lugares têm que preencher um formulário que pede pelo sua informação do seguro social. But that doesn't mean that you have to have a social security number in order to get that service. Mas isso não significa que você deve ter um número do seu seguro social em ordem de fazer esse serviço. So for schools, for example, if a student doesn't have a social security number, then the school should assign some type of identification number to that student. Para a escola, por exemplo, se o aluno não tem número do seguro social, a escola pode dar um outro número de identificação para as crianças. And for many applications, like when you apply for free meals through the school,
it asks for the social security number, but you can simply leave it blank or write all zeros. E para outras aplicações, como por exemplo o lanche da escola, às vezes pede para você colocar o número do seu seguro social, mas você pode deixar em branco ou colocar todos zeros. Schools and lots of other places have a duty to provide non-English speakers with an interpreter. Escolas e outros atendimentos também têm, eles devem prover outra língua para pessoas que não falam inglês. So any organization or government office that receives federal funding has to provide interpretation and translation services. Could you repeat that, please? Every organization or office that receives money from the federal government has to provide interpretation and translation services. Então, toda organização ou escritório que trabalha com o governo federal tem que dar interpretação para essas pessoas. So that includes hospitals, the police, schools, and lots of other places. Então, isso inclui hospital, polícia e vários outros lugares. Many times parents rely on their children to act as interpreters for them. Muitas vezes os pais, eles dependem nos seus filhos para ajudar com isso. And the children get really good at it. E as crianças são boas nisso. And it's a very, very important skill to have. E é uma habilidade muito importante de ter. But you still can ask for an interpreter to help you in those situations. Mas você mesmo assim pode pedir por um intérprete para te ajudar nessas situações. Okay. There are a lot of public benefits like food stamps or health care that can be limited depending on the person's immigration status. Tem muitos benefícios, por exemplo, de saúde ou de alimentação que podem ser could you repeat the last part? Yeah, that can be limited based on people's immigration status. Podem ser limitados baseados no status imigratório da pessoa. But there are still some benefits that are available to everyone, regardless of what status you have. Mas ainda tem benefícios que são para todo mundo, não importa o seu status. So, for example, WIC, which is food assistance for pregnant women and for children under 5, is available to everyone. Por exemplo, o WIC, que é assistência de comida para mulheres grávidas e gestantes e também para crianças abaixo de 5 anos. So that's available to everyone regardless of immigration status. Isso tá livre para todo mundo, não importa o seu status imigratório. And the other thing to know is that if children are born in the United States and they're US citizens, they're also eligible for benefits even if their parents are undocumented. E também uma coisa importante para saber é se a criança foi nascida aqui e se seus pais não são documentados, você também pode se aplicar para esses benefícios, para outros benefícios. So when you're applying for benefits for your US citizen children, you don't have to provide any information about your own immigration status. Então, quando você está provendo informação sobre do seu filho para aplicar para documentos de cidadania americana, você não precisa dar nenhuma informação sobre si mesmo, se você não tiver documento. And for a long time, during the last administration, people were afraid to apply for benefits because of something called public charge. E por muito tempo, pessoas estavam com medo de aplicar por benefício por causa de uma coisa chamada carga pública, public charge. But public charge
doesn't apply to any health benefits, to food assistance, housing assistance. So all of those are safe to receive. You don't have to worry about public charge. Mas esses benefícios, eles não são... Yeah, these benefits are not considered under public charge. Esses benefícios de alimentação, de saúde, eles não são debaixo do public charge, que é cargo público. Okay. I know that I already talked about accessing healthcare, but I wanted to say again that the information you provide in healthcare is protected by federal and state law, and so it cannot be shared with immigration. Eu sei que já tocamos no assunto sobre acesso a seguro de saúde, mas só lembrando novamente que a informação que você compartilha é protegida pelo Estado, pela lei estadual e federal. And as you probably already know, you can go to the emergency room and they have to provide services regardless of your ability to pay and regardless of your immigration status. E que vocês já sabem também que vocês podem estar indo para a sala de emergência, que eles vão te prover serviços independente do seu status migratório ou sua habilidade de poder pagar tal serviço. And when you go for healthcare, many times on the forms, they ask a lot of information, but the reason they're asking that is just to identify what benefits you can qualify for. It's not so that they can give that information to immigration. E muitas das vezes, quando você vai ao médico e você tem que preencher vários formulários, essa informação é só para eles identificar para que serviços que você qualifica e não para compartilhar suas informações. And then the last thing that I wanted to talk about is your rights as a worker. A última coisa que vamos falar sobre é seus direitos de emprego. Everybody who's a worker has the same right. It doesn't matter what your immigration status is. Todo mundo que é trabalhador tem os mesmos direitos, independente do seu status imigratório. Those rights include the right to be paid at minimum wage and to receive overtime. Esses direitos incluem ser pago um salário mínimo e ser pago horas extras. And I think minimum wage right now is $14.25, and it's about to go up a little bit. Ela acredita que o salário mínimo está atualmente $14,28 e que vai estar aumentando. You also have the right to feel safe at work. So to be working in a safe and healthy workplace and to be free from harassment and sexual harassment and other forms of discrimination. E que você tem o direito de trabalhar numa área segura, livre de assédio sexual ou discriminação. You also have the right to be treated as an employee as opposed to an independent contractor. Você tem o direito de... Can you just repeat that once again? Yeah, to be classified as an employee instead of like a contractor. Você tem o direito de ser qualificado como empregador e não contratante. And you have the right to not be retaliated against if you assert any of these rights. E você tem o direito de to be protected from the retaliation. Yeah, to be safe from retaliation, maybe. Se sentir seguro caso... Não ser retaliado, né? Retaliado, certo. Obrigado, Carlos. I know that that's really difficult because sometimes employers do retaliate against their workers.
E ela sabe que isso é difícil, que muitos empregados retaliam contra seus empregadores. And so I wanted to share some resources about who you can contact if that happens. E ela gostaria de compartilhar alguns recursos, caso esse direito seu for violado. So the first phone number here is for cases of discrimination in schools. O primeiro telefonema é discriminação nas escolas. The second one, which is the Massachusetts Commission Against Discrimination, can hear lots of different types of cases of discrimination, including if you feel that you've been discriminated against because of the country that you're from, or the language that you speak, or your immigration status. O segundo sendo um recurso, a Comissão do Estado de Massachusetts contra a Discriminação, caso você for discriminado pelo país de onde você veio ou o idioma que você fala. And the last one, which is really important in the work context, is the Attorney General's office. This is a legal office of the state. E o terceiro sendo uma advocacia geral do estado. And this is a very good office that works really hard to protect the rights of immigrant workers in the state. E esse escritório trabalha bem para estar ajudando os empregados. Okay. And that is the last slide that I have. But I have lots of other information that I could share. So I'm really eager to hear what your questions might be. Esse é o último slide. Ela tem muitas outras coisas que ela poderia compartilhar com vocês, mas daí ela gostaria de saber de vocês, se vocês têm alguma pergunta. So are there any questions? Alguém tem alguma pergunta? Eu Que gostaria? Sim. Alô? I think that was Alessandra. Se você quiser estar falando, pode tirar do mudo para a gente te ouvir. Thank you. So Leah, if there are no questions, are there additional things that you think I should touch upon? Jessica, I think you really did a very thorough job of talking about lots of aspects of kind of knowing your rights and supporting our students going on to college and career paths, and for them to feel safe in these next steps too. So I want to thank you, Jessica, for our second presentation. So thank you very much. I've really appreciated it. And Sure. we will have this recording that we can share with others who are not here today. Yeah, and I will only add that at Mira and across the country, there are many, many people that are working hard to try and create a path to safety and citizenship for everyone who lives here, no matter how they got here. So I just want you to know that there are many people working on it, and that we will get there. Lembrando que a organização Mira e muitas pessoas estão mapeando um caminho seguro à cidadania. And Jessica, I'll make the like handout for parents that has great. all the links so everyone can go on and explore along with the mentors and mentees. Perfect.
All right, well, thank you all for having me. Thank you, and a huge thank you to Emily and Hillary and Fernando. Really Impressive, appreciate it. impressive work. É, All right, Congratulations on your work. All This right. is a wonderful. Tchau. Boa noite. boa noite. boa noite. Good night.